Por fim, lembram que eu comentei que existia ainda uma última pasta, né? Essa é a pasta do Topaz. O que é o Topaz? O Topaz é o ajuste final da nossa imagem, tá? Ele vai calibrar e equilibrar de uma maneira mais homogênea a minha imagem como um todo. Ele dá o sentido de unidade, tá? Então, ele tem um pouco do papel que a veladura tem dentro da minha imagem, tá? Então, esse plugin a gente precisa instalar, tá? Dentro do nosso Photoshop, e ele funciona como uma ferramenta, de fato, no nosso arquivo. É um plugin pago, tá? Mas que vale muito a pena porque ele tem uma função que é muito potente, principalmente quando a gente está falando da atmosfera, do espaço, ele tem um papel fundamental. Então, como eu faço para aplicar esse plugin? Primeiro de tudo, a gente compôs aqui uma imagem, né, a partir de diversas camadas de conteúdos, né, de informações. Então, para o Topaz, a gente precisa dizer que isso aqui é uma coisa única, né? A gente precisa mesclar todas essas camadas em um único objeto para aí sim aplicar esse efeito. Então, o que eu tenho que fazer? Apertar o atalho Ctrl Shift Alt E, tá? Esse atalho ele é para mesclar tudo que está ligado dentro do meu arquivo do Photoshop e aí ele vai transformar isso em uma layer. Então, reparem, ó, isso virou uma coisa sólida, tá? E agora, com essa layer selecionada, eu venho em Filter, Topaz Labs, Topaz Clarity, ele vai abrir o plugin. E aqui eu tenho algumas coleções, tá? Posso clicar aqui em Architecture primeiro. E aqui embaixo ele tem os presets, tá? Então eu consigo ir como um filtro do próprio Instagram, avaliando qual me agrada mais, né, dentro dessa composição, tá? E aí, mais uma vez, essas configurações fazem com que o nosso trabalho tenha uma linguagem própria e cada vez mais consolidada nesse sentido, tá? Então eu tenho diversas alternativas, tá? Vou selecionar aqui em arquitetura. Selecionei essa. Estou ok. Pronto, selecionei o meu ajuste. Lembrando que isso funciona como uma layer convencional, como as outras. Eu consigo também trabalhar com a opacidade, né? E também com efeitos de mesclagem. Então, diversas possibilidades. Eu sempre que seleciono uma camada de ajuste, eu utilizo as setinhas do teclado para ir subindo e descendo entre as camadas para ver o comportamento de todas, tá? Às vezes tem uma camada de ajuste que é super interessante e a gente não conhece. Então, vale muito a pena ir caminhando e observando como elas funcionam, tá? Gostei dessa sutileza, tá? Ele potencializa alguns elementos interessantes. Okay? E agora eu jogo aqui dentro do Topaz, tá? E o produto da minha imagem é essa.